Pessoal, na aula passada nós vimos aí maneiras, né, de representar o texto considerando matriz documento-termo, né, tendo termo como o atributo da nossa coleção, a dimensão do nosso espaço vetorial, e o termo, né, o núcleo da constituição do termo é a palavra, tá? Seja ela após o processo de simplificação ou não, mas o núcleo ali do termo é a palavra, e essa palavra ela pode vir acompanhada, né, da sua função semântica ou sintática ou de alguma informação de desambiguação, que seria a semântica também, né? Mas enfim, nós tínhamos ali o núcleo, né, do nosso atributo composto pela palavra, né, da palavra que vai remeter à característica do texto e que vai definir o peso daquela característica no texto. Tá? Mas será que só isto é o suficiente? Isto é tudo de bom, é tudo que existe para a representação de textos? Não, tá? Tem outras coisas que a gente pode considerar na hora da gente representar os textos para os algoritmos de aprendizagem de máquina. Inclusive, no final eu fiz um Java próprio, né, de algumas formas diferentes de representar os textos, que é por meio de redes, tá? Não entrei muito nesse detalhe, mas enfim, eu posso representar um texto, né, no formato de redes, onde eu tenho elementos como termos, documentos, ligações ou relações entre os documentos, esses termos, entre os próprios termos, entre os próprios documentos. Se eu tiver informação de autor, eu posso fazer uma relação entre documento-autor, termo-autor, enfim, tem outras formas de representar isso. Só que isso foge àquela representação que eu falei para vocês, que é o tradicional do espaço vetorial, espaço de vetores, até porque até o momento, toda a nossa disciplina de inteligência artificial, a gente vê o algoritmo de aprendizado de máquina baseado no espaço vetorial. Tá? Então, dando continuidade a esta representação no modelo espaço vetorial, existe uma outra forma também da gente extrair uma representação desse conjunto de textos, tá? Que é por meio de embeddings. Tá? O que é o embedding? Tá? A embedding é uma representação, tá? Também ainda no espaço de vetores, de forma que o número de representações desta nova representação, da minha embedding, tá? A representação eu vou chamar de embedding, não vou traduzir ela para representação embarcada, incorporada, que eu acho que não fica bonito, vai estar na minha representação de embedding. Em geral, né, o objetivo dela vai ser que ela tenha um número de dimensões menor que a minha dimensão original. Tá? Então, só por esse fato, ao ter uma representação que tem um número de dimensões menor que o meu espaço, minha representação original, vamos assim dizer, eu já ganho espaço e tempo de processamento, porque eu tenho que percorrer menos colonias, e tendo menos colonias eu ocupo menos espaço, seja de armazenamento secundário, caso eu for gravar essa apresentação, ou seja na memória enquanto eu estiver processando essa representação. Tá? Até então, eu posso ter o efeito, tá? O mesmo efeito de ter uma representação com menor dimensionalidade aplicando técnicas de seleção de atributos, onde eu pego o meu conjunto de atributos original e extraio um subconjunto daqueles atributos existentes. Tá? Eu posso alcançar isso, mas em embedding vai ser diferente. Eu não vou ter nada do meu conjunto de dados original. Eu vou ter novos atributos, tá? Para minha nova representação. Tá? Mas, de forma que esses novos atributos, em quantidade menor, eles sejam capazes, tá, de representar, vamos dizer assim, as características da minha representação original. Vou fazer um exemplo bastante simples e depois eu tento fazer o mais rebuscado para vocês entenderem. Tá? Vamos considerar esse conjunto de dados aqui composto por 6 exemplos, tá? No qual os 3 primeiros exemplos, tá, possuem o valor 1 para os 3 primeiros atributos, tá? E valor 0 para os 3 atributos subsequentes. E nos 3 exemplos de baixo aqui, o 3, 4, 5, eles possuem valor 0 para os 3 primeiros atributos e todo mundo com valor 1 para os 3 próximos atributos. Tá? Aqui eu calculei, eu apresentei a matriz de similaridade, tá? De todo mundo para todo mundo. Tá? Então aqui na verdade eu tenho quadradinhos, né? Mas não dá para perceber já que está todo mundo na mesma cor. Tá? Mas aqui eu tenho um quadradinho com a similaridade do 0 para o 0, que é sempre 1, ele para ele mesmo. Do 0 para o 1 e do 0 para o 2, tá? Que também tem o valor 1, tá? Valor 1 porque são todos idênticos aqui, certo? E mesmo que não fosse, mas se tivesse a proporção, né, de acordo com o ângulo do cosseno, também seriam 1, tá? Mas aqui, idêntico facilita mais ainda a gente entender que o cosseno é 1, certo?
E depois para os demais atributos, os demais exemplos, desculpa, o 0 para o 3, para o 4, para o 5, a similaridade aqui é 0, não tem nada em comum. Ok? Bom, o mesmo vale para o 1 e para o 2, e aqui nos 3 exemplos de baixo, né, eles têm similaridade máxima entre eles, certo? E 0 entre os demais exemplos. Deixa eu ver essa câmera aqui que está um pouquinho descentralizada. Não adiantou nada. Opa. Esse cabinho está, obviamente, brincadeira. Tá? E depois no exemplo de baixo, ó, perceba que eu tenho atributos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Na representação de baixo aqui, eu tenho atributos A e B, então são atributos do meu conjunto de dados original. Mas você perceba que eu consigo muito facilmente representar esses 3 atributos por um atributo só, já que são todos muito parecidos. Tá? E esses 3 atributos, perceba que eu consigo também representar por um atributo só, já que a ocorrência dos valores e a variação dos valores é muito parecida. Tá? Então, esse atributo original com 6 dimensões, esse conjunto de atributos original com 6 atributos, eu consigo representar, tá, o mesmo conjunto de dados apenas com 2 atributos. Tá? Só que eu gerei 2 atributos novos que não existiam no conjunto anterior. Tá? Coloquei 1 para onde esse conjunto aqui ocorria, certo? E 0 para quando não ocorria, para esse novo conjunto de atributos. 0 para esse novo atributo que eu gerei a partir desses 2, já que esses 3 atributos não ocorriam nesse espaço. Tá? É a mesma coisa que eu coloquei 1 para o novo conjunto de atributos que eu gerei a partir desses 3 atributos. Tá? E perceba que, se eu calcular a distância entre esses exemplos, todo mundo que era mais próximo entre si continua sendo mais próximo, todo mundo que era mais distante continua sendo mais distante nesse novo espaço de atributos. Tá? Você vai falar, mas aí é fácil, né? Tá todo mundo igual, todo mundo parecidinho. Na verdade, eu não precisava nem gerar um novo atributo, era só fazer uma seleção, falar, escolhe o atributo 1, escolhe o atributo 4. Calma lá, e a gente vai para um caso mais complexo. Tá? Nesse caso mais complexo, eu variei frequência, eu variei, não fica todo mundo zerado, eu esparei números pelos outros atributos, tá? Mas de forma que ainda uma determinada parcela aqui de documentos tenha valores mais preenchidos para alguns atributos, né? Ocorrência maior para alguns atributos e menor para outros conjuntos de atributos, como que é o caso da coleção de texto. Né? Se você tem lá alguns termos, né, de uma determinada categoria, vão ter maior presença no conjunto de documentos daquela categoria e menor presença nos termos de outras categorias. Tá? Então, aqui ainda continuo tendo um conjunto de dados com 6 atributos. Tá? E aí eu mostrei o cálculo da matriz de similaridade para ver quais exemplos estão mais próximos entre si, certo? E menos próximos entre si também. Aqui eu continuo tendo os 3 primeiros exemplos mais próximos, por isso eu tenho essa tonalidade aqui desses quadradinhos, tá? Mais escura nas distâncias entre os 3 primeiros exemplos, tá? E menos escura ou mais clarinha nas distâncias, desculpa, aqui é similaridade, né? Nas similaridades dos 3 primeiros exemplos com os demais exemplos. Já embaixo, tá? Eu tenho agora uma representação com apenas 2 dimensões, então de 6 eu vim para 2 dimensões. Tá? E agora, né, todo mundo 1 e 0 bonitinho, que nem estava no exemplo fácil anterior, tem inclusive valores negativos e positivos aqui misturados. Tá? Essa representação eu extraí, tá, por meio de um algoritmo chamado PCA, Principal Component Analysis, tá? Só para fazer este exemplo, a gente não vai usar ele, mas só para fazer esse exemplo rapidinho. Tá? E para mostrar que de fato eu posso pegar esse espaço original, representar no espaço de menor dimensionalidade, e a matriz de distância ela não ficou idêntica, tá? Não está com as mesmas corzinhas que está aqui em cima, porém os exemplos que eram mais parecidos entre si continuam sendo mais parecidos entre si nessa nova representação. Os exemplos que eram menos parecidos entre si continuam sendo menos parecidos entre si na nova representação. E eu apresentei aqui a correlação, tá, de Pearson dos valores das 2 representações, ou seja, desse com esse, desse com esse, desse com esse, desse com esse e assim por diante. Tá? E eu tenho uma correlação altíssima, eu tenho 0,95 de correlação, e a única correlação de Pearson máxima é 1. Tá? Ou seja, esses valores estão correlacionados. Quando um aumenta, o outro tende a aumentar em mesma proporção, tá? Ou em proporção parecida. Quando um diminui, o outro tende a diminuir em proporção parecida também. Tá? Então perceba que
os exemplos nesse novo espaço que eram mais próximos entre si, tá? Continuam sendo mais próximos e a proximidade, tá? Ainda está relacionada. Tudo bem? Bom, então é possível, né? Eu mostrei aqui para vocês, eu tenho um conjunto de dados, tá? Representado por vários atributos, tá? Representá-los em um conjunto de menor dimensionalidade, tá? E além disso, esta questão de extrair um espaço representativo, tá? De um conjunto de dados em menor dimensionalidade pode ser útil em diversas situações, tá? Até para grafos, né? Se a gente for pegar a matriz, tá? Que vai representar esse grafo aqui, ela tem dimensões do número de nós por número de nós. Então, se aqui eu tenho 30 nós no meu grafo, tá? Eu vou ter uma matriz de 30 por 30. Se eu tiver, por exemplo, uma rede de usuários do Facebook, nossa, imagine quantos nós eu vou ter ali, tá? Para representar isso. E eu consigo pegar essa representação em alta dimensionalidade, inclusive para gráfico, que a gente vai ver na sequência da disciplina, e gerar uma representação com apenas 2 dimensões, tá? De forma que os exemplos aqui, ó, que eram mais relacionados entre si, tinham um número maior de conexões entre si, eles ficam próximos no espaço, tá? E aqueles que eram bem distantes, ó, vocês notam o verdinho, estão bem distantezinhos dos roxinhos, tá? E dos verdinhos também, ó. Então, os azulzinhos estão aqui, ó, os verdinhos estão aqui e os roxinhos estão aqui, certo? Eu continuo tentando manter vamos dizer assim, a característica do meu conjunto de dados original, tá? E o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? É que a gente vai conseguir, tá? Extrair representações de embed, dimensionalidade reduzida, tanto da minha coleção de documentos, aí estava fácil, né? Eu tinha lá minha matriz documento termo, eu vou gerar uma matriz menor com menos dimensões, ok? Preservando a característica do conjunto de dados original, mas também eu vou conseguir extrair essas representações de palavras da minha coleção. Você fala, como assim? Sim, tá? Em vez de eu ter só uma palavrinha como atributo, eu posso ter um vetor, ao invés de eu ter só um vetor para representar o documento da minha coleção, né, o vetor de características do documento, eu vou ter agora também um vetor de características para representar palavras da minha coleção. Mas você fala, mas para mim não faz o menor sentido isso, tá? Mas a gente vai ver que isso é muito interessante, tá? E que a gente consegue, inclusive, fazer operações, e essas operações sobre esses vetores de características da palavra tem muito sentido, tá? Por exemplo, se eu fizer uma operação sobre o vetor de característica da palavra rei menos o vetor de característica da palavra rainha, ó, perceba que rei é uma profissão no masculino, tá? Rainha é um posto, né? Sei lá como é que fala, uma posição social no feminino, e ele vai ser próximo ao vetor, a operação sobre o vetor de característica da palavra homem e mulher, certo? Então eu peguei duas profissões, uma no masculino e uma no feminino, fiz a subtração entre elas, é correspondente ao pegar vetores de palavras de, por exemplo, né, o homem e a mulher, que eu estou substituindo algo no masculino por algo no feminino, tá? E a gente consegue fazer, por exemplo, se eu colocar telefone mais tecnologia, conseguir obter celular, por exemplo, tá? Se eu colocar limão mais pinga, obter caipirinha, tá? Coisas que até então eram imagináveis a gente fazer, tá? A gente consegue fazer agora, tá? Mas o que isso vai me ajudar, tá? Isso me ajuda em diversas situações, tá? Por exemplo, eu saber, por exemplo, que a palavra Lula, tá? Ela tá próxima de presidente. Então, por exemplo, num sistema de perguntas e respostas, num sistema de sumarização, tá? De textos, eu ter esse tipo de informação que é útil. Saber, por exemplo, que a palavra automóvel e carro representam conceitos parecidos. Então, se por acaso no meu texto que eu quero classificar ocorrer a palavra automóvel, eu posso comparar esse texto diretamente com os textos que possuem a palavra carro, por exemplo. Tá? Coisa que eu não poderia na minha representação original, lá na minha bag of words, ou na minha matriz documento termo. Tá? Eu ganho esse significado semântico das palavras. Tá? E até eu coloquei vários outros exemplos, a gente já vai ver isso mais a fundo. Tá? Aqui, por exemplo, a distância de um vetor aqui que representa a palavra homem para a palavra mulher é parecida, como eu coloquei no exemplo anterior, do rei para a rainha. Os tempos verbais, né, o tempo verbal aqui no gerúndio, eles terão, né, distâncias parecidas para os seus respectivos verbos no infinito. Tá? As distâncias entre uma palavra que representa um país e as suas capitais também sempre muito parecidas. Tá? Então, inclusive, se você colocar
capital França, você consegue obter algo parecido com Paris, tá? Um vetor parecido com Paris. Então, assim, a gente tem diversas coisas interessantes que a gente pode extrair por meio das embeds de palavras, tá? E também das embeds dos documentos, tá? Porque aí eu vou ter uma representação daquela minha coleção de documentos com menor dimensionalidade, que vai representar as principais características do meu conjunto original e que também eu teria um tempo de processamento muito menor que eu teria na Bag of Words, porque a gente viu que no mínimo, tá, o número de atributos da minha Bag of Words vai ser igual ao tamanho do meu vocabulário. Então, se eu tiver um vocabulário com 50 mil palavras, eu tenho 50 mil dimensões. Aqui eu posso representar, por exemplo, toda a minha coleção de texto com 200 dimensões. Olha a redução que eu já tive com isso, tá? Então, a gente vai utilizar tanto embeddings para as palavras, porque a gente vai ver o que de interessante isso nos dá. Teremos implementações, né, para as embeddings das palavras, vai ter uma seçãozinha aqui que eu deixei separado só para a gente implementar, e para os documentos também, que é a hora que a gente vai para a classificação, tá? Inclusive, eu posso gerar as embeddings dos documentos, tá? A representação dos documentos, como a gente vem gerando com a nossa matriz documenter, a partir das embeddings das palavras, ou tentar gerar direto, mas nesse processo de gerar direto também, eu teria as embeddings das palavras envolvidas no processo, tá? Além disso, tá, a gente vai fazer uso, tá, de redes neurais para gerar essas embeds, tá? Eu já tinha esse conceito de embed muito tempo atrás, mas ao longo dos últimos 4 anos, mais ou menos, 4 a 5 anos, né, surgiu essa questão do uso de redes neurais com uma arquitetura ali, ou uma pequena variação desta arquitetura em particular que a gente vai ver, que deu um boom nessa geração, tanto de Word Embeddings quanto de Document Embeddings, tá? Por conta de ser muito simples e ter resultados muito bons. Eu já tinha, como eu falei para vocês, outras abordagens, tá, para gerar essas embeddings, sejam por redes neurais ou não, mas as próprias arquiteturas de redes neurais, elas tinham um custo computacional bem grande, tá? Em comparação com as que já existiam aí para geração de embeds, essas obtidas por redes neurais, elas têm resultados bem interessantes e estão ali no estado da arte, vamos assim dizer, tá? Então a gente vai ver isso na aula de hoje, tá? E essas embeddings, tá, que a gente vai gerar a partir das redes neurais, né, elas vão considerar uma estrutura sequencial, portanto, na hora de eu for gerar essa embed, né, eu vou considerar uma sequência dentro de um contexto, ou seja, dentro de um conjunto de palavras eu vou apresentar a sequência de palavras para redepender, ou seja, eu estou de certa forma considerando um aspecto sequencial, coisa que eu perdia com a Bag of Words, tá? Obviamente que dentro desse aspecto sequencial eu posso perder a ordem da palavra, mas ainda assim o contexto, ali, o local onde a palavra corre e as palavras ao redor, eu vou considerar isso no processo do aprendizado, tá? São independentes de linguagem, basta ter os tokens ali, não importa se está no mandarim, se está no inglês, se está no português, etc. Eu consigo realizar esse tipo de aprendizagem, tá? E a gente vai modelar, tá, esse processo de aprendizagem dessas embeds como se fosse um processo de aprendizado supervisionado, assim como a gente viu lá no Perceptron, lá da aula, a gente vai ter um processo, não vou dizer idêntico, né, mas parecido com aquilo. Eu vou ter uma resposta desejada e eu vou aprender com base nessa resposta desejada, tá? E por fim, apenas um conceito, né, que a hora que quando a gente está fazendo esse aprendizado, tá, das embeddings das palavras, isso também é conhecido como modelo de linguagem, tá? Aprender a representação das palavras em uma linguagem é conhecido como modelo de linguagem. Então, se por acaso eu falar isso ou vocês virem isso em algum lugar, tá? Considerem que vai ser isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Bem, bom, por fim, né, existem algumas formas, né, como eu falei anteriormente, para a gente gerar essas embeddings, tá? Considerando os textos e as sequências dos textos, né? No caso da aula de hoje, a gente vai trabalhar nas Neuron Embeddings, então a gente vai trabalhar nessa caixinha aqui, certo? A gente já viu a questão das frases, tá? E do Cagran Enrichment, né? Que é aprender aquelas sequências de palavras. A gente viu uma aplicação com Gensi na aula anterior, então essa primeira caixinha a gente já matou. A gente vai matar essa caixinha agora, utilizando o Word2Vec e o Doc2Vec na aula de hoje, que são as Neuron Embeddings, para eu gerar representações de palavras e dos documentos. E uma vez que eu tenho as representações das palavras
e, a partir delas, gera dos documentos ou que obtém a representação dos documentos direto por meio do Doc2Vec, né? A gente pode aplicar as tarefas aí de aprendizado de máquina envolvendo agrupamento, classificação, análise de sentimento é uma tarefa de classificação, né? Mas ele deixou separado, enfim. Enfim, eu posso aplicar os algoritmos de aprendizagem de máquina, pois eu teria uma representação estruturada dos meus exemplos. Okay? Então, pessoal, é isso nessa primeira parte introdutória do vídeo. E agora, nós vamos para o segundo vídeo, onde nós veremos a Word Embeddings. Lembrando que eu vou fazer toda uma parte introdutória primeiro, tá? Tanto das Words quanto das Document Embeddings, e depois a gente vai implementar as Word Embeddings e as Document Embeddings, tá ok? Então, até o próximo vídeo.